Eu sou advogada criminalista, né? Então, como advogada criminalista, o que eu uso da tecnologia hoje na minha profissão? Eu uso primeiro um programa que se chama Astreia para acompanhamento de processos. Então, ele me traz todas as novidades do processo. Antigamente, a gente fazia na unha, que a gente dizia, né? Então, a gente planilhava tudo, acessava um a um para ver o que tinha de novidades. Você tinha E que ir, hoje... inclusive, até o fórum, né? Exatamente. Normalmente era o papel do estagiário. Se É. você fosse fazer direito, você começaria nessa função. Você começaria nessa função com as suas fichinhas, sabe aquelas fichinhas? Você começaria com essas fichinhas e iria até lá para fazer o acompanhamento presencial. Hoje em dia, não. Hoje em dia, basicamente, quase tudo é online, quase todos os processos são eletrônicos. Então, você faz esse acompanhamento virtual. E a partir, eu uso esse programa, eu uso um programa de acompanhamento que me ajuda, ele me dispara tudo que é de novidade, ele vai disparar para mim. Muita gente tem usado também o ChatGPT, né? O ChatGPT, que eu tenho algumas questões com ele, porque eu acho que por mais que a gente possa usar para questões mais automáticas, mais mecânicas, por exemplo, uma procuração, um contrato, né, que tenha cláusulas padrão, nós ainda continuamos os tomadores de decisão, porque pode vir informação errada. Claro. Então, não dá para você confiar 100% no ChatGPT, achando que vai te trazer a melhor peça, o melhor contrato, porque não vai. Você ainda vai precisar de um olhar de advogado para ver se aquilo tá certo ou tá errado. Tá? Muito bem. Sem dúvida nenhuma, a internet dinamizou, né, todas as relações, a vida como a gente vive em sociedade hoje em dia. E isso o direito absorveu muito disso. Uma das nossas preocupações, inclusive, para quem trabalha com direito antidiscriminatório, óbvio, né, que com a internet a gente possibilita o acesso de muitas mais pessoas a esse tipo ao processo, né, ao advogado, à advogada, a pessoa que está ali, ao próprio cartório, ao próprio fórum. A nossa grande preocupação, né, com as ferramentas, com esse instrumento, né, que é uma ferramenta de inclusão, é a peneira que ele também é. Nós não podemos esquecer, sempre quando a gente está falando sobre acesso à internet, a gente precisa pensar quem acessa, de que forma acessa, né, e como esse acesso é possibilitado. E a gente estava conversando aqui anteriormente, como isso muda, né? Esse acesso muda, ainda que a gente esteja falando sobre uma grande metrópole como São Paulo. Dentro de São Paulo mesmo, nós temos diversas questões e pessoas que sequer têm acesso à internet, né? A depender da localidade onde mora. Mas, sem dúvida, é um instrumento, né, que possibilitou, inclusive, eu exerço o direito de uma maneira um pouquinho diferente, né? Eu não trabalho com contencioso, que é com processo, eu trabalho com a litigância estratégica, advocacy, e dentro... Já perdemos, ajuda a gente. O que é isso? Eu até já ia te perguntar para você esclarecer para o nosso público o que é um direito discriminatório. Direito antidiscriminatório é o direito que trata, que versa aí sobre o nosso território, como esse território foi formado, né, em que pese, como ele está relacionado com as discriminações que ainda são perpetradas na sociedade. Então, eu trabalho com grupos historicamente minorizados, principalmente pessoas LGBTs, pessoas negras, e mulheres, e buscando aí, através desse instrumento de transformação social, que é o direito, né, acabar ou diminuir com essas discriminações e que fazem com que essas pessoas continuem sendo, né, colocadas à margem da nossa sociedade. Entendi, muito legal. Aí você falou, a Maria Tereza tinha falado sobre contencioso e você trabalha mais com litigância. Isso, coincidência. Vai anotando aí. Difíceis. Não é tão simples assim. Vamos lá. O direito não é apenas esse trabalho do fórum, né, dos processos, que é um trabalho muito importante, né, porque, óbvio, aí é um instrumento para que a gente consiga aí a justiça, né, o acesso à justiça. Mas esse trabalho de litigância estratégica é justamente um trabalho que a gente faz dentro do direito antidiscriminatório, entendendo aí todas as problemáticas que envolvem a composição da nossa sociedade, né, que a gente faz para modificar as leis, então a incidência legislativa no Congresso, nas próprias assembleias, para modificar as leis, criar novas leis, trabalhar também com ferramentas de inclusão das pessoas. Eu também sou consultora em diversidade e sustentabilidade corporativa, eu tenho uma empresa de consultoria nesse ramo, que é também para trazer, né, a iniciativa privada, utilizando o direito, utilizando aí todos os mecanismos que a gente tem, tanto nacionais quanto internacionais, para que a gente possa, de fato, dentro do direito antidiscriminatório, fazendo uso desse instrumento de transformação social, incluir pessoas e modificar aí o que a gente tem como território hoje. Perfeito. Então, de certa maneira, a grosso modo, claro, Maria Tereza está trabalhando mais, já rolou a treta, está rolando a treta, ela vai lá para ajudar a decidir, não, mas peraí, de acordo com isso, você está tentando melhorar o texto
para que ele seja mais inclusivo, Exato. a grosso modo, né? E você, Ana, como é que a tecnologia... Ah, mas desculpa, você já falou como a tecnologia está te ajudando? Falei. Já falou, né? Eu que perdi, desculpa. Ana? Eu evito a treta. Você evita a treta. Eu trabalho... Então, Eu trabalho com uma área do direito que a gente chama de consultivo e estratégico, né? Então, assim como a Luanda, eu não estou nos processos, né? Como a Maria Tereza, então eu não estou ali trabalhando na litigância do dia a dia, nos processos de massa, no contencioso que a gente chama. Eu trabalho basicamente com a responsabilidade social das organizações para com a manutenção dos direitos humanos e a preservação dos direitos individuais das pessoas, do meio ambiente e da liderança organizacional como um todo. Então, o meu trabalho é evitar que as empresas prejudiquem ainda mais o planeta, é evitar que as empresas, por meio da atividade predatórias que elas têm muitas vezes, prejudiquem, por exemplo, questões de corrupção ou prejudiquem a sociedade nesse ponto de vista, ou ainda que evitem que as pessoas sofram discriminação ou que gere algum dano psicológico, ou psicossocial, ou biopsicossocial para as pessoas que compõem as organizações. Então, é basicamente trabalhar com direitos humanos na prática, pela via do mercado, pela via corporativa. E a tecnologia, ela nos ajuda bastante nesse sentido, na medida em que ela traz para a gente a possibilidade de transparência, de entender aquilo que a organização tem feito através da prestação de contas que ela dá e que são públicas. Então, a gente tem um acesso a tudo isso, evitando, assim, que as empresas elas tenham mais atividades que sejam lesivas ao Estado como um todo e às pessoas, principalmente.